Então diz assim, um homem cujo peso tem intensidade igual a 400 newtons. 400 newtons é o peso do homem. Ele caminha desoladamente sobre a prancha de madeira. Uma prancha homogênea. Ó, prancha homogênea. O que significa isso? Que o centro de massa dessa é o quê? Está bem no meio dela, bem no centro geométrico. Se você partir a prancha em vários pedaços iguais, cada pedaço tem a mesma massa. Portanto, está no meio da prancha. Está aqui o peso, então, da prancha. Concentrada nesse ponto C aqui, ó. Pronto, ponto C, centro de massa. Que distância está o ponto C do ponto A? Não são 3 metros? Porque toda a prancha não tem 6 metros, ó, 4 mais 2, 6. Então, 3 para cá, 3 para lá. Tudo bem? Inclusive, a que distância, então, está esse ponto C do ponto B? 1 metro? Isso mesmo, 1 metro. Ó, porque aqui tem 4 metros, então 3 mais 1. Tá ok, continuando. Ela está apoiada em A, bem nesse ponto, só apoiada, não está presa. E articulada em B, então em B ela gira. Como a figura. O comprimento da prancha é 6 metros, já sabemos, né? Só somamos aqui. E seu peso é de 500 newtons. 500 newtons é o peso da prancha. Determine o valor da máxima distância medida a partir de B que o homem pode caminhar sem que a prancha gire. Então ele quer saber essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Distância x. Igual interrogação. Ok? Então ele pode andar para a direita a partir de B, que tanto? Será que ele pode andar 1 metro só? Será que ele pode andar até o final da prancha, 2 metros? E aí? 1,27 m, ou menos? O que vocês acham? De toda forma, quais são as forças que atuam sobre a prancha? Uma eu já coloquei ali que é a força-peso da prancha, não é? Tá aqui, ó, atuando no ponto C, que é o centro de massa. Tem o peso da pessoa. Claro, o peso da pessoa atua na pessoa. Mas vamos colocar aqui, como sendo o mesmo valor, vamos colocar pH, que seria o mesmo valor do peso da pessoa, tá? Sobre a prancha. A força que a pessoa faz sobre a prancha, tá? E as normais, não é? A normal A e a normal B. Tem uma força aqui para cima, não deixando a prancha cair para a esquerda. E aqui no ponto B, sustentando ali a prancha também, ó. Normal A e normal B. Confere? Beleza? Acontece que, à medida com que vai deslocando para a direita, se você tivesse uma balança, inclusive, bem aqui debaixo do ponto A, você ia ver que essa balança ia acusar um valor menor. À medida. Porque vai chegar um momento, inclusive, que é o que ele quer na questão, quanto que vale o X aqui, ó, para que, se ele andar 1 centímetro a mais, essa prancha tomba para o lado direito, ela gira no sentido horário, ou seja, deixa de ter contato lá no ponto A. Então, lá no ponto A, quanto que vai ser a normal A? Zero, não vai ter. Na situação em que ele estiver bem na ponta quanto? Não sei, X metros do ponto B, não na ponta lá 2 metros, tá? Lá na pontinha não. Pode até ser, não sei, vamos achar o X, né? Se o X for 2. Mas vai ter um momento em que esse normal A vai ser zero. Entende isso? Então só vão ter 3 forças. A NB, a peso e a peso do homem. Inclusive, a normal do B, se perguntar, seria o peso mais o peso do homem, né? Somando as duas, ó. A normal no B seria 900. 400 com 500, tá? Normal no B. Beleza. Em torno do ponto B, rotação em torno do ponto B. Uma quer girar no sentido anti-horário e a outra, que é o homem, quer girar no sentido horário. Então, momento anti-horário igual ao momento horário, não é? Vamos escrever. Olha, a somatória dos momentos é igual a zero. Significa, vou colocar na frente, em torno de B.
em torno... Na frente não, embaixo, que agora não vai caber. Em torno de B. Em torno de B, o momento restante ser zero. Significa peso quer girar no sentido peso da prancha anti-horário. Então é positivo. Então vai ficar mais peso vezes a distância do peso até o ponto B. Aí o roxinho quer girar no sentido horário, em torno do B. Peso da pessoa. Sentido horário, negativo. Essa é a conversão de sinal. Sentido horário é negativo. Peso do homem, distância do homem, até o ponto B. Isso é zero. É isso que a gente está fazendo. O momento restante é zero, tá? Se a gente passar para lá aquilo ali, ó, o negativo, vai ficar positivo, não vai? Tá aqui. Isso aqui justamente é, essa expressão, gente, o seguinte: momento anti-horário igual momento horário em módulo. Não é? Olha só que interessante. Isso aqui, ó, peso vezes distância, força vezes distância, não é momento? No anti-horário. E de cá, no horário. Então você pode pensar sempre assim, que ao invés de jogar nessa fórmula aqui, momento restante é zero, né? Que aí você tem que considerar os sinais, considerar quando é positivo, considerar quando é negativo, vai somando, vai diminuindo e zera. Você pode pegar aqueles negativos e passar para a direita? Pode. Fazendo isso, não fica tudo positivo, direita e esquerda? Só que os da esquerda são os anti-horários, que são os positivos, e os negativos que passaram para a direita, ficaram positivos, são os horários, só que tem módulo. O que eu quero dizer é, você pode fazer pensar sempre assim, ó, essa fórmula. Claro, o momento de um lado é igual ao momento do outro, é zero. A restante é zero, certo? Se tivesse mais horários, você somaria eles e igualaria a soma dos anti-horários. Força vezes distância. Ali no caso só tem um horário e um anti-horário, beleza. Pronto, substitui os valores agora. Substituindo, quanto que é o peso da prancha? 500. Quanto que é a distância da prancha, no caso ali da força-peso da prancha, até o ponto B? 1 metro. Olha só, 1 metro. Certo? Peso da pessoa, 400. E distância da pessoa até o ponto B. Distância do homem até o ponto B. É x que a gente chamou, que eu vou descobrir agora. Então, x igual a 5/4, que dá 1,25 metros. Pronto. Fechou. Ok? Esse é o x que queríamos descobrir. Perguntas, gente? Vamos para a próxima? Então, beleza, essa foi de boa. 24. No sistema representado na figura a seguir, está aqui, a barra homogênea de peso 16 newtons é mantida em equilíbrio na horizontal pela força exercida por meio de um fio ideal que passa por um polia de inércia desprezível. Olha o que acontece. Está vendo essa barra aqui, ó? Essa barra aqui ela está na horizontal. Por quê? Porque alguém está puxando ela por uma corda, tá? Formando 45 graus. Bom, vai perguntar quanto que é essa força e dentre outras coisas, né? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, né? Que vai perguntar aqui, a partir das informações, julga os itens. Vamos destacar aqui essas informações antes que a gente esqueça, ó. 16 newtons, a barra é homogênea. Opa, se a barra é homogênea, quer dizer que no centro geométrico da barra está o centro de massa. Bem no meio da barra, no centro geométrico, está o centro de massa. Ok? Foi o que eu falei. Então, daqui até aqui é igual, lá do meio até na outra ponta, no A. Se aqui são x metros, aqui são x metros. Tipo, se a barra tivesse 2 metros de tamanho, seria 1 metro para cá e 1 metro para cá, tá? Beleza. Aqui eu vou chamar de ponto C, centro da barra. Aquela força lá, vou decompor ela.
essa força aqui, ó. Deixa eu colocar de aqui. Pontilhada, vermelha. Pronto. Essa aqui é a força F. É a mesma força, né? Essa polia móvel não divide a força em duas, né? Desculpa, essa polia fixa, não divide ela, apenas muda a direção da força. É a mesma força. Se aqui tipo é 100 newtons, aqui então, lá no ponto B são 100 newtons também. A polia móvel que divide, lembra? Então aqui é F também. Aqui nós temos a decomposição daquela F, por isso que eu pus ela pontilhada, que ela não vai existir mais. Vai existir apenas a Fx, que é a sua decomposição, uma parte, uma componente, né? E a Fy, que é ali para cima. Então não tem mais essa F. Tem a Fx e a Fy. A Fy, ela forma 90 graus com a barra. Então ela é a única responsável por fazer essa barra girar. Querer fazer girar no sentido horário, aqui, ó, em torno do ponto A, por exemplo, ou em torno do ponto C, que seja. Agora a Fx não. Você concorda que a Fx, ela não contribui para a rotação? A Fx, ela está, por exemplo, sobre o ponto A, fazendo força ali no ponto A, apenas para a direita, e não contribui para a rotação em torno do ponto A. Nem para a horizontal, nem para o horário, nem para o anti-horário, né? Apenas puxa ali para a direita. Então ela não contribui. Ok. Primeiro item. O centro de massa da barra coincide com seu centro geométrico? Sim, acabamos de falar isso. O centro de massa coincide com lá no meio certinho, que é chamado centro geométrico. Por quê? Porque ela é homogênea, diz o texto. Então, item 1 está correto, pois a barra é homogênea. Homogênea. Tá? Item 2. Para manter a barra em equilíbrio horizontal, a intensidade da força deve ser superior a 20 newtons. Vamos ver. Será que essa força aqui F é maior do que 20? Bom, se eu encontrar um componente dela, por exemplo, a Fy, aí eu aplico o seno de 45 aqui, ó, e eu encontro, por exemplo, esse triângulo roxinho aqui. Aqui, ó. Aí eu encontro estilo, preenchimento, vermelhinho. Pronto. Eu encontro o F, né? Vamos fazer então. O que a gente pode fazer? O torque, não é? Se a gente fizer, ó, o torque resultante igual a zero no ponto A, a gente encontra a força. Quer ver? 2 pontos. Por que que eu escolhi o ponto A? Ó, eu escolhi o ponto A porque eu não sei se tem força no ponto A ou para onde que ela aponta. Se aqui tem uma força para cima ou para baixo, ou para assim, ou para assim, ou assim, ou assim, ou para a direita, ou para a esquerda, enfim. A princípio eu não sei, depois a gente pensa nisso, tá? Por isso que eu escolhi o ponto A como sendo o momento resultante zero. Que aí não me interessa saber essa força. A distância dela até o ponto A é zero, porque ela está em cima do ponto A, né? E eu nem sei para onde que ela está. Pronto. Então, em torno do ponto A, o peso quer girar no sentido horário, então é negativo. Então vai ficar menos peso vezes distância do peso, até o ponto A, tá? E a Fy, que contribui para a rotação, porque forma 90 graus ali, ó, e ela gira no sentido, quer girar no sentido em torno do A, no sentido anti-horário. Então, anti-horário, a convenção é positivo, o torque. Então, força vezes distância. Que eu vou chamar de distância Y, que é a distância da força Y. Pronto, isso deu zero. O peso da barra é 16. A distância do peso até o ponto A não é X. E a distância do Fy até o ponto A não são 2x. Então, pronto. Então, o que que você conclui? Fy vezes 2x igual a 16x. Cancela x com x. Já poderia ter cancelado, mas tudo bem.
O Fy igual a 8 newtons. Agora você vem e faz o seno. Naquele triângulo ali, ó. Naquele triângulozinho, fazendo o seno de 45, vai ficar o quê? Seno de 45 é igual a cateto oposto, que é o Fy, sobre hipotenusa, que é o F. Então, raiz de 2 sobre 2 igual a 8 sobre F. Então, F é aproximadamente 11,3 newtons, tá? Só fazer essa conta, 11,3. Que é menor do que quanto? Que é menor do que 20, não é maior do que 20. Isso aqui é menor do que 20. Então, o item está errado. O item falou que é maior do que 20, olha lá. Certo? Então, tá errado. Beleza, gente? Encontramos a força, 11,3. A terceira. A componente horizontal de reação exercida pelo pino A sobre a barra tem intensidade de 10 newtons. Como é, professor? A componente horizontal da força, qual força? De reação exercida pelo pino A sobre a barra. Pino A sobre a barra. Tem uma força horizontal? Para a direita ou para a esquerda? E é quanto? Resultante tem que ser zero, das forças sobre a barra. É a segunda condição de equilíbrio. Então, tem uma condição de equilíbrio, zero. Está aqui, ó, momento resultante ser zero. E a outra, translação ser zero. Força resultante ser zero. Então, pensa comigo. Ó, quais forças até agora que a gente pôs estão na horizontal sobre a barra? Não é só o Fx? Ué, mas não pode ter uma força para a direita se não tiver uma para a esquerda, porque tem que zerar na horizontal, tem que zerar na vertical, entende? Então tem que existir uma força para a esquerda, eu vou chamar de FA componente X, e vai ser igual a Fx. Por quê? Porque no eixo X vai zerar. No eixo Y também tem que zerar. Talvez não tenha no ponto A uma componente Y, ou para cima ou para baixo. De repente, poderia, tá? O peso ser igual a Fy, porque já tem uma para cima e já tem uma para baixo, sobre a barra. Só que não vai ser assim, você vai ver que não. Como assim, professor? Dá para pensar que se você soltar esse pino A aqui, ó, quebrar ele, essa barra lá no ponto A, ela vai cair ou ela vai subir? O fato de você estar prendendo ela aqui, puxando para baixo aqui, e aqui tem um peso dela, o que que você acha? Quebrando o ponto A, o pino A, ela desce ou ela sobe? Ela desce, não é não? É intuitivo isso ou não? Se ela desce é porque tem uma força aqui no ponto A para cima, não fazendo ela descer. Se você não viu isso, não tem problema. Vou pensar noutra coisa. Se a gente acabou de achar o Fy igual a 8, isso aqui é uma pergunta extra que eu estou fazendo, tá? Se o Fy é 8 e o peso é 16, diz a questão, então elas não são iguais, são diferentes. Se aqui dá 16, aqui é 8, certo? Você conclui que tem que ter uma força para cima que tem que ser 8 de cabeça. Porque para cima, somando as duas, tem que dar igual para baixo. Se aqui a Fy fosse 10, a FAY seria 6, porque 10 com 6 seria 16, e assim por diante. Se uma fosse 15, teria que ter uma força de 1 para cima, porque 15 mais 1 daria 16, entende? E aí a gente encerra esse item 3 aqui agora, ó. O F, a força resultante ser zero, nós temos eixo X e eixo Y, sendo zero. No eixo X, a gente vai ter FAX igual a FX, FAX igual a FX, ou seja, 8 newtons. Então o item está errado, porque falou que é 10. A componente X da força, ou seja, essa aqui, ó, FAX, vale 10? Não, vale 8. Tá? Então tá errado. Vale 8.
Por que que vale 8, professor? Porque o fx é 8. Por que que o fx é 8? Porque é igual ao fy. Tá aqui. Porque ali é 45 graus, então o fx também vai ser 8 também. 8 para cá, 8 para cá. Beleza. E no eixo y seria FAY no eixo y. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui, ó. FAY mais o FY, isso é igual ao peso. Aí a gente conclui que o FAY, não precisa disso aqui não, isso aqui eu estou fazendo como extra, ó. O FAY é 8. Essa parte aqui é extra. Vou colocar aqui. Pronto, ó. Essa parte aqui é extra, tá? Só para falar que tem uma força ali para cima que vale 8. Beleza? E é o último item agora. Estamos acabando, hein? O último item. Temos tempo ainda, né? Só não temos bateria. A bateria está acabando. O item 4. Reduzindo-se o ângulo pela metade, o ângulo θ, podemos afirmar que a intensidade da força necessária para manter a barra em equilíbrio será duplicada? Será que se a gente, ao invés de 45, for 22 graus e meio, nós teremos que aplicar o dobro da força? Bom, então aqui as figuras. Se esta figura, vou cortar aqui, ó. Vamos ter esta figura, 22 graus e meio. Aí teríamos o quê? Teríamos o FY aqui para cima. FY. Aqui teríamos o Fx, porque aqui nós teríamos o F. Aqui. Certo? Aqui. Tá, da mesma forma, gente, que a gente fez aqui, ó, no item 2, a gente faz do mesmo jeitinho, muda nada. E acha Fy igual a 8. Não muda nada, você pode ver que não muda nada. O ângulo que a gente não usou para fazer o item 2, né? A gente não usou o ângulo. Agora a gente usou o ângulo aqui, nessa parte. Nessa parte aqui, ao invés de ser 45, vai ser 22,5. É isso que muda. Então vai ser seno de 22,5 igual a Fy sobre F. Então só essa parte final que vai mudar. Acabou. Então vai ficar assim, ó. O seno de 22,5 igual a Fy sobre F. Isso é justamente esse triângulo aqui. Deixa eu até fazer assim, ó. Pá, deixa eu ver. Duplicar. Ver se é mais rápido. Pronto. Então esse triângulo aqui, tá? Esse ângulo pequenininho fazendo o seno de 22,5 vai ser cateto oposto, que é o Fy, sobre o hipotenusa, que é o F. E a gente acha que o F, então, vai ser quanto? Substituindo os valores. Seno de 22,5 é quanto? Vamos fazer aqui. Ó, não vai dar, já sei que não vai dar. Sabe por quê? Porque o seno não é proporcional. Tipo assim, o seno de 22,5 não é metade do seno de 45. Não é. Não é uma reta a função do seno, é uma curva. Entendeu? Então já está errado o item. Mas vamos ver quanto é que dá. Seno de 22,5 é 0,38 aproximadamente. 0,38 aproximadamente. O Fy é 8, então quanto que é o F? Seria 8 dividido por 0,38. 21,0. F aproximadamente 21,0 newtons. Se for ver o valor certinho, porque aqui eu aproximei, né? 0,38. Se eu colocar 8 dividido por seno de 22,5, 8 dividido por seno, para não aproximar, de 22,5, vai dar 20,9. Ah, bem pouco. 20,9 ou 21, né? Pronto. Deixa eu 21 mesmo, então.
Então, 21 é o dobro de 11,3? Não. O dobro de 11,3 é 22,6, né? Então, aqui, ó, reduzindo esse ângulo pela metade, podemos afirmar que a força duplica. Errado, não chega a duplicar, não. É um pouco menos do que o dobro, tá? É um pouco menos do que o dobro. Não chega a ser 22,6, não, que seria o dobro. Isso aqui é diferente de 22,6. Então tá errado. 22,6, só para lembrar, é 2 vezes o 11,3 da questão anterior. Tá bom? Bom, acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.